Shavuot a todos, uma abençoada noite, que o Senhor venha a derramar de bênçãos e misericórdia sobre cada vida que está aqui presente, cada um que vocês estão nos assistindo, que venha a ser um tempo realmente próspero e fecundo sobre a vida de vocês. Hoje, nosso tema dando continuidade a Lech Lecha, que nós começamos ontem, e hoje o Senhor vai concluí-la de uma forma de um convite para todos nós. E ele nos coloca um tema bem interessante. Sair do lugar de conforto para subir o monte da promessa. E aí ele nos coloca em Marcos 10, capítulo 10, versículos 28 e 29. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, os irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. A base que nós vamos trabalhar é Gênesis 12, 1, 3 até e Mateus capítulo 5, como nós falamos ontem. E nós vamos começar com uma parábola que vai assim, a tenda e a promessa. Que diz assim: um homem deixou a sua casa com apenas uma tenda e uma promessa no peito. Cada lugar onde ele fincava a estaca, né, para armar a sua tenda, ele plantava uma pequena memória, uma oração, um gesto, um nome. As estrelas observavam, e algumas delas desceram e sentaram no canto da tenda, como visitantes silenciosos. Quando o homem olhou para o seu interior, percebeu que a tenda era maior do que o seu próprio medo, pois era o lugar onde a promessa podia habitar. Lech Lecha, né, é o chamado para romper com o conhecido e viver pela voz. Abraão não recebeu o mapa, nós já vimos isso ontem, mas ele recebeu uma promessa viva. E foi a sua fé que moldou a terra. A tenda simboliza a disposição à mobilidade espiritual. O crente não é dono da terra, ele é peregrino da promessa. Abraão é o tipo de crente que obedece mesmo sem ver. O Senhor Jesus é aquele que cumpre a promessa. Quem entra na tenda da fé e habita a bênção que atravessa gerações. Então isso nos mostra muitas vezes que as pessoas, mesmo as mais abastadas de tempo de igreja e tudo mais, sempre buscam o movimento da razão. Porque eu tenho a razão, porque eu tenho o conhecimento, porque eu tenho a experiência, eu tenho tudo isso para direcionar a vida de todos. Eu mesmo, se eu fosse colocar todas as minhas experiências de altar aqui, uma série de coisas, talvez eu tivesse muito mais gente aqui por causa da indução. Mas eu prefiro que o Espírito Santo se mova através dessa fé imensa que nós levantamos todos os dias e apresentamos. Então eu vejo a promessa acontecendo. Eu já falei para vocês, e todos vocês que já estiveram aqui presentes, no começo, onde muitos reclamaram que o sapato saía daqui cheio de pó da terra, e hoje podemos dizer que estamos de uma forma confortável. Não foi apenas o apóstolo que trabalhou aqui, se dedicou e fez, aconteceu, não. Foi a fé. Foi a própria fé. Assim é a nossa vida, é assim os nossos desejos. Muitas vezes nós queremos nos agarrar às coisas
como se nós fôssemos donos de tudo. Como a própria palavra mesmo diz. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós não temos nada aqui. Nós somos apenas visitantes. Porque o dia que morremos, tudo aquilo pelo qual lutamos, nos desgastamos, vai ficar. Porque é deste mundo. Agora a pergunta é: a tua fé ergueu o seu tesouro na eternidade? Como o próprio Senhor sempre fala. Cuidem dos seus tesouros na vida eterna, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba e a ferrugem não enferruja. Quando ele diz assim, o Senhor, lá em Gênesis 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Quando Deus chama Abraão, está dizendo assim: não posso te mostrar o novo se você não deixar o velho. E muitas vezes as pessoas, é a promessa e tal, então faz uma certa imaginação das coisas e cria-se uma fantasia, mas não abre mão do seu passado, não abre mão da tua própria natureza humana, da sua natureza, como todo mundo gosta de falar, é a minha natureza. Fica duro, coração de pedra, que precisa ser quebrantado, não com marreta, mas com dinamite, né? Porque está tão duro o negócio que chegou a esse ponto. E nós temos a dureza de coração, toda certeza. Porque para reconhecer o erro é muito difícil. E Abraão está se erguendo uma promessa que não era dele, era do seu pai Tera, que saiu fugido lá de Ur, perseguido pelo rei Nimrod. Tanto que o irmão de Abraão morreu na fornalha, por querer seguir a mesma fé de Abraão, só que não se entregando como Abraão se entregava. Só que Tera se estabeleceu ali em Harã, ficou vivendo por ali, adorando ídolos, fazendo imagens, se adorando nesse tipo de situação, se desviando do caminho do chamado. Só que Deus tem uma promessa. Tera não quis continuar. Tera não quis continuar. Se acomodou. Mas como foi dito ontem, promessa, ela não para naquela pessoa que não quer continuar. Ela segue na herança. E através dessa herança é que Deus chamou Abraão. Chamou Abraão e falou assim: ei, olha para onde eu vou te mostrar. Sai da tua terra e olha para a terra que eu vou te mandar. Mas eu não estou vendo. Calma. Deixa de ser o velho homem. Essa tua velha natureza. Que você está incrustada aí com essas adorações de ídolos e tudo mais. Com esse comodismo da tua família. Porque tudo é negócio de família. Se acomodar em viver em Harã a respeito disso. Então, o chamado de Abraão é o mesmo chamado que o Espírito Santo faz hoje. Fez ontem e fará sempre. Deixar o lugar onde estamos acomodados. Pensamentos, feridas, tradições, remorsos, as injúrias, as agressões, as palavras fortes que foram ditas. Isso tudo tem que ficar para trás. Pois a partir de agora, Abraão, você vai andar pela fé. Mesmo sem saber todos os detalhes do caminho. Porque assim foi escrito, está escrito, que a cada passo, cada palavra, cada mensagem que era dito,
O povo repetia: faremos e obedeceremos. Como é que você faz primeiro antes de saber obedecer? Eu faço porque Deus falou para fazer. Depois eu vou ver o que é. Vou buscar o entendimento, vou buscar a coisa toda, mas eu vou fazer o que Deus falou para fazer. E hoje em dia, mesmo com esse ensinamento, as pessoas querem primeiro ter o entendimento do porquê e para quê, e para ver, vou ver se eu faço. Vou ver se eu dou um jeito. E depois, vou botar na agenda. Não deu para fazer, vamos remarcar. Vamos fazer então uma reunião para ver se a gente cria as diretrizes e tudo mais. Enquanto isso, a promessa está ali esperando. E aí, vocês não vão fazer nada? Como foi dito ontem, as estrelas que o Senhor pediu para Abraão, conta. É capaz de contar? É impossível. Somos todos nós, a nação de Abraão. A nação da fé. Todos temos uma promessa, ou várias promessas. Simplesmente estão esperando para serem realizadas. Mas tudo depende de sairmos da nossa zona de conforto. Porque não virá na zona de conforto a promessa, virá no meio da tribulação. O próprio Senhor já tinha avisado sobre isso. Pois cada passo de obediência abre uma nova revelação. Deus não mostrou o destino de Abraão, apenas a partida. Porque a visão vem depois da decisão. E hoje Deus te convida a tomar uma decisão. Assim como Jesus chama para subir. Lá em Mateus 5, e vendo as multidões, subiu o monte. No Novo Testamento, na Brit Hadashah, o chamado muda de sair para subir. Deus já não está mais falando, vem, sai da tua terra. Está falando, suba. Mude de nível. Deixe de ser rasteiro. O Senhor nos chama para um nível mais alto da comunhão, onde deixamos de apenas buscar bênçãos e passamos a ser a bênção. No monte, Jesus não dá mandamentos. Para quem sabe muito bem o capítulo 5, é o início da pregação do Sermão da Montanha. Ele vai pegar vários textos de salmos, como o bom salmista que ele é, foi pegar lá todas as informações do livro de Salmo e foi citando cada um ali. Então ele mostra o coração do reino. Ele ensina a ser abençoado, que ser abençoado não é ter tudo, mas viver segundo o caráter de Deus. As bem-aventuranças, como assim são conhecidas, são como degraus espirituais. Cada uma te leva mais perto da presença, mais longe do ego e mais profundo no amor de Deus. A bênção transforma. E assim como está em Gênesis 2, 12, 2. Abraão e abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. E Abraão foi chamado para ser canal de bênção, não depósito de bênção. E Jesus confirma isso quando diz, lá em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Quem sobe o monte com Jesus, não volta o mesmo. Ele nos acende como lâmpadas no meio da escuridão. Não para sermos vistos, mas para iluminar. A verdadeira vitória não é conquistar coisas, como muita gente prega nas igrejas, mas viver de tal forma que os outros vejam Cristo
Nossa. Isso é uma das coisas que vem se tornando uma rotina muito grande nas igrejas. A posse. Olha o tamanho da minha igreja. Olha os carros que são doados para ela. Olha tudo isso que é feito assim, acolá e tudo mais. E, na verdade, é homem valorizando o mundo. Ainda recentemente nós tivemos aí, num tempo bem grande que tem aí, aqui em São Paulo, fui fazer a visita lá, nunca tinha ido lá, mas fui fazer uma visita só no pátio externo lá, na boa, não entrei, nem quis entrar. Porque sabe quando você olha tudo aquilo e você não vê a presença de Deus, não sente a presença de Deus. Só vê um negócio grande. Uma manutenção péssima de um prédio tão grande daquele, tão caro, uma manutenção péssima. Eu que lido com manutenção predial e tudo mais, conheço muito bem. Eu teria vergonha. Se aquela casa fosse realmente de Deus, os administradores dela deviam ter vergonha. Uma vergonha vergonhosa mesmo. Pois assim foi também a destruição, várias vezes, do próprio templo. Caindo aos pedaços, como está escrito, pelos reis e tudo mais, que tiveram que fazer a reunião, tipo, vocês não vão consertar a casa de Deus? Porque o pessoal está lá orando no monte lá, porque tem medo de entrar na casa de Deus e o teto cair na cabeça. Está na Bíblia isso. Porque os sacerdotes só queriam saber de pegar os dízimos, as ofertas, para benefício próprio, mas não deixavam na casa do Senhor. Até o dia que o rei determinou para o sumo sacerdote. Ninguém doa mais nada para ninguém da igreja. Vocês vão trazer naquele dia e vai ser colocado na arca do tesouro. É a partir daí que começa a existir a arca do tesouro, que era colocada na entrada da igreja, lá na igreja, no templo. Tanto que é esse momento onde Jesus olha aquela velha senhora, aquela viúva, colocando as 2 moedinhas de prata na arca do tesouro. Esse é o simbolismo. Então hoje as pessoas estão olhando muito pela posse e não pela bênção, pela promessa em ser bênção. Deus ainda hoje está dizendo, sai da tua terra. Deixa o passado e sobe o monte. Ah, mas eu vou sair da onde? Da casa, do meu estado, da minha cidade, da onde? De você mesmo. Mas a Bíblia diz, sai da tua terra. Nós somos feitos do quê? Pó da terra. Nós somos feitos do pó da terra, onde o próprio Senhor sopra nas nossas narinas a vida. Isso daqui é terra. Sai dessa natureza tua, que não está te acrescentando nada. Não está mantendo a conexão comigo. É assim que o Senhor fala. Você está valorizando muito mais o que é terra do que é espírito. Do que é o sopro de vida que eu coloquei em você. Que esse sopro de vida é para ser luz. O próprio sopro de vida, onde você vai iluminar todos aqueles que estão perdidos pelo caminho e trazer a presença de Deus. Foi assim com Abraão. Eu te abençoarei e você abençoará, e benditas serão todas as famílias. Ou seja, o próprio Deus fala, não seja egoísta, não é só para você, é para todos se beneficiarem, porque você é bênção. E hoje em dia,
Como é que nós estamos? Senão nas pregações egoístas. Você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo outro. Não é assim que se coloca? E tipo assim, nós seremos a bênção. Nós iluminaremos o mundo. Nós espalharemos o evangelho do Senhor através do ID. Nós iremos. Se for necessário sair de cidades, de estado, de países, uma série de outras coisas mais, o Senhor é que determinará. Ele aquecerá o coração em relação a isso. E não do jeito como nós queremos. Por andarmos do jeito que a gente quer, por isso que nós não ouvimos a voz dele. Porque a terra não quer saber de Deus. O espírito, a alma, é que enche de calor por ouvir a voz dele. É como uma criança recém-nascida. Seus primeiros dias, ela está conhecendo e ouvindo e vendo uma série de coisas ali, se adaptando a esse mundo. Mas a partir do momento que ela começa a reconhecer a voz do seu pai, a voz da sua mãe, ela começa a gerar confiança. Entra dentro dela aquele calor quando ouve a voz da mamãe perto dela. Ela se acalma. Ela começa a rir quando o pai fala, porque isso vem de dentro dela. Então esse calor que vem de dentro da gente, muitas vezes, tocado pelo Espírito Santo, avivando esse sentimento, é a nossa alma e nosso espírito falando: ei, ouve a voz de Deus. Para de ouvir a sua. Você fala muito. E muitas vezes acaba se discutindo com Deus, porque você quer sempre ter razão. Quando você não enxerga nem o dia de amanhã, mas ele sabe do seu futuro. Então sai do medo e entra na fé. Sai da culpa e entra no perdão. Sai do costume e entra na revelação. Toda vez que você obedece, o céu se move a seu favor. O chamado de Abraão e o sermão de Jesus têm o mesmo destino: a transformação. O Senhor hoje chama para esse novo tempo. Essa paz, esse caminho novo, esse renovar, esse nos abençoar em espírito. Nós não podemos ser daquela situação que, tipo, muitos comentam: ah, mas vai pouca gente na sua igreja, é aquele negócio todo. A culpa é minha? Ou a culpa é daquele que está criticando? Você, por acaso, na igreja que você frequenta, quantas pessoas, de fato, você levou para a sua igreja? Quantas? Ou você apenas conheceu, cresceu dentro da própria igreja, mas não levou nem uma dezena de pessoas lá dentro, para que permanecessem lá dentro? Hoje, eu posso dizer assim, durante minha trajetória, eu enchi muita igreja. Levei muita gente para muita igreja. São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em vários lugares, várias cidades, vários estados por onde eu andei. Eu andava pela rua, recuperando mendigos e uma série de coisas, famintos e tudo mais. Eu acabava o meu trabalho, ia para casa, preparava os lanches e tudo mais, saía para a rua para evangelizar. E virava à noite, dia seguinte ia trabalhar, aquela coisa toda. Final de semana, então, nossa, era assim direto. Era direto. Evangelizando, recuperando pessoas caídas na rua, falando de Jesus o tempo inteiro, como hoje.
Hoje, vou na casa das pessoas, sou chamado para ir, e a gente fala de Jesus. Tem pessoas aí que têm 20 anos de idade. Mas como assim? Como é que é andar assim? Ficam curiosos. Quando começam a entender a visão de reino, nossa, que maravilha, é assim que é. É. Pessoas com mais de 80 anos. Eu nunca vi Jesus dessa forma. Eu nunca vi assim. Tudo aquilo que eu entendi, que eu aprendi, e que eu tinha que meter o joelho no chão e pedir toda hora perdão, perdão, perdão por um pedaço de gesso. Foi assim que a minha família me ensinou, é assim que eu aprendi e envelheci dessa forma. Mas Deus é tão bom que Ele remove essas vendas dos nossos olhos. Porque quando Ele quer o coração quebrantado, Ele mesmo toca. Aquelas pessoas que de repente ficam, não, porque fizeram aquilo, não, fizeram aquilo outro, e não sei o que, ela vai, peraí, calma, filho. Vou te colocar alguém na frente que vai te mostrar que nada disso te atrapalha. Porque eu te coloquei nesse mundo para que você seja a bênção. Deus entende os nossos momentos difíceis, que andamos muito mais por nossos erros do que realmente de estar na presença dele. E quando nós erramos é porque nós não estamos na presença do Senhor. Decidimos ouvir muito mais a nossa voz do que a voz do ensinamento dele. Então é um tempo novo, é um tempo de renovo, é um tempo todo especial. É o tempo verdadeiro agora, está começando. Até tive uma confirmação ainda hoje de Deus para isso, através do apóstolo Alberto Pires, lá de Embu das Artes, na Igreja Plenitude, através de uma das pregações dele. Chegou o tempo de nós deixarmos o leitinho. Está na hora de nos alimentarmos de alimento sólido, da fé verdadeira, da fé que realmente faz a gente crescer por dentro, sem se preocupar com o externo, mas que aviva dentro da gente, aquela situação do tipo, meu próximo é mais importante do que eu. Eu sou abençoado. Tenho Cristo dentro de mim. Ele habita dentro de mim, para que ele habite no meu próximo. E quando você habita em Cristo, as coisas começam a acontecer. Naturalmente, você começa a perguntar: ei, Senhor, de onde veio isso? Como isso é possível, Senhor? Pai, tem muita gente que fala para mim, essa semana mesmo falaram. Passei 20 anos esperando esse negócio acontecer, eu tinha até desistido. Deus me entregou na mão, melhor do que aquilo que eu queria. Causas na justiça. Aí com envolvimento de políticos no meio, essa sujeirada toda que nós estamos, infelizmente, presenciando, né? E aí que eu não vou nem entrar nesse mérito, porque também não posso. Mas juízes aí que nós sabemos que estão aí passando por situações aí de vexame. Aí causas que chegam lá e a pessoa fala, esse juiz está ligado lá, que tem conexões, ou o negócio tem a ver com conexões de pessoas aí da política, aquela coisa toda, e não sabemos como vai ficar. De repente o juiz chega lá, abre lá, não, ganho de causa de vocês. Como você explica isso? Do nada, a coisa acontece. Não é questão do nada, é questão que você realmente resolveu
subir de nível. Resolveu subir o monte. Resolveu alcançar a graça de Deus. Assim como o próprio Noé. O dilúvio, se vocês pensarem, não foi uma coisa rasa. Ou botou o barquinho no mar. Não! O dilúvio elevou a arca. Ou seja, trouxe para próximo de Deus. Já começaram a pensar? Assim, trouxe para próximo de Deus. É a mesma coisa nós hoje. Temos que nos aproximar de Deus. Temos que fazer morada no Altíssimo. Já foi determinado. Do pó viemos. Ao pó retornaremos. Mas e o sopro que está dentro da gente? Não é de mim, é da gente. E esse sopro que ele nos deu, essa direção que ele dá em Abraão, que é considerado o pai da fé, até mesmo por Jesus. O pai da fé, que nos ensina a não ser a bênção, mas sermos abençoadores. E você quer ser o que hoje? Quer continuar sendo a mesma pessoa que você tem sido? Ou você quer subir de nível? Andar com Jesus o tempo todo? Nós subimos um monte, todos os dias. Todos os dias a gente sobe monte. Porque é uma delícia trilhar cada passo que a gente dá nessa subida. E nós aprendemos isso muito cedo, no início do nosso ministério. Quando nós subimos, sempre o Pico do Jaraguá. Conduzindo, levando 5.000 nomes na mochila, dentro da Bíblia. E cada nome lá em cima sendo clamado, um, por todos aqueles que estavam presentes. Podemos constatar, não 5.000 bênçãos, mas 30.000. Tinha gente que não estava nem o nome lá, mas porque aquele nome que estava lá foi abençoado, abençoou mesmo aqueles que não estavam lá presentes. Isso é um legado nosso. Isso é um legado nosso. E por falar nisso, Deus tem me tocado muito para subir de volta. Lá a gente está programando aí, talvez daqui a 2 sábados, a gente vai fazer uma... Ainda vou acertar com o Senhor, a gente vai fazer a subida aí de novo do Pico Jaraguá. E aí deixa aí nos comentários, você que está assistindo nosso vídeo aí, se você quiser participar, a gente chegar cedo lá. Tá? E começa a subida cedo, porque tem que aproveitar realmente o tempo precioso com o Senhor. É uma subida de uns 40 minutos, mais ou menos. Não é fácil. Pela trilha ainda é fácil, mas quando chega na escadaria é um sufoco, porque não tem um preparo físico legal, é um sufoco. Então, se estiverem interessados aí e tal, a gente até combina para fazer isso daí, tá bom? Quem tiver fé, é o caminho da fé. É pela fé. É pela fé. Simplesmente foi dessa forma que nós aprendemos. É dessa forma que nós aprendemos, é assim que o Senhor nos forjou no meio desse fogo todo. Tá? Então, quem quiser também fazer parte, e nós vamos fazer as orações, vai ter ministração, vai ter um monte de coisa lá que a gente vai estar aproveitando e fazendo isso daí, tá bom? Mas aí, entra em contato com a gente, pode deixar mensagem no próprio vídeo, ou mandar mensagem pelo WhatsApp, tá aí o número. Fiquem à vontade, pelo Telegram também. Então, fiquem à vontade com relação a isso. Tá bom, pessoal?
Mas é isso. Hoje Deus está virando uma página para a sua vida. Uma página em branco. Para você escrever a tua história. Mas não é só a história sozinha. A história de quem você vai abençoar. Para onde você vai levar esse id dele. Quem você vai chamar à presença do Senhor. Quem você vai lutar para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus de fato. Porque a gente sempre falou e sempre provou. A espiritualidade é palpável. Todos aqueles que andam com a gente conseguem sentir esse toque do Senhor Jesus. Às vezes as pessoas tocam para sentir nódulos. E nós simplesmente tocamos para ver bênção do Senhor Jesus. Por que a gente fala isso? Tem pessoas aqui hoje, presentes aqui, que vieram agradecer ao Senhor. Realmente tinham nódulos. Constatado. Palpável. Quando for fazer o exame, não tinha mais nada. Isso quem é que faz? Jesus. Mas para isso você tem que ter um relacionamento com Ele. Porque Ele tudo faz novo. Tudo Ele faz prosperar. É a mesma coisa que pessoas, que nem já teve aqui semana passada, pessoa que tinha 6 problemas. Inclusive, uma delas que o médico falou, pode encomendar que já era. Estou sentado aqui semana passada, dando testemunho da graça que recebeu durante todos esses anos. E cada problema que surgia, mais a gente sentava o joelho no chão e vamos lá. Virava à noite, fazia vigília e tal. É isso. Essa irmandade. Por isso que ele não chama de irmãos. Eu por você, e você por todos. Um pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim é o ensinamento dele. E não há amor maior do que o do próprio Senhor. Não há amor maior do que o dele. Que ele que nos entende, nos compreende em todas as situações. Entende até mesmo a nossa dureza de coração, mas mesmo assim ele se coloca. Filho, me busque e me encontrarás. Mas me busque de todo o teu coração. Não pela tua razão, não porque você precisa disso. Não é no teu momento do desespero que você vai me encontrar e vai me conhecer. No momento do teu desespero, eu vou te ajudar. Ele diz isso. Eu vou te ajudar para que você não perca a esperança. Mas logo depois, o que você faz? Você volta para o barco e senta. E espera atravessar. Você não dá uma de Pedro. A bênção não é para você andar sentado no meio do barco. Só porque Jesus está no seu barco. A bênção é você andar sobre as águas, mesmo que seja em cima de tribulação. Mesmo que seja para você ser seduzido a afundar como Pedro. Simplesmente, ele está falando para você. Venha, eu te seguro. Eu vou te segurar pela mão.
mesmo quando acharem que você está desviado. É isso. Simplesmente isso. Então não mude teu foco. Seu alvo é Cristo. Atingir a estatura perfeita do varão perfeito é Cristo. Em que nível você está? Você já atingiu a estatura perfeita desse varão? Então, se você não atingiu, está esperando o quê? Desculpas. Desculpas. E mais desculpas. Ah, mas eu não sou Jesus Cristo, que tem aquele poder inteiro, aquele negócio todo. Pois é, ele também não. Por isso ele se fez homem. Porque ele está escrito. Ele largou a sua majestade inteira da eternidade para mostrar para nós que, sendo carne, ele venceu o mundo. Sendo carne, ele venceu a morte. Sendo carne, ele levou todas as nossas transgressões. O que motiva cada vez mais hoje a nossa fé. Somos pecadores, sim, mas o sangue do Cordeiro, o sangue daquele que desceu da sua majestade celestial e se tornou o Cordeiro do sacrifício, me deu vida na eternidade. Você vai continuar no seu caminho para manter o seu lugar de conforto? Ou você vai subir o monte da tua promessa? Senhor, tira-nos dos lugares da estagnação. Faz andar pela fé e subir o monte da tua presença. Que teu Espírito Santo nos ensine a ser bem-aventurados, não por aquilo que temos, mas por quem somos através de ti, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos bênção e faz da nossa vida uma luz que mostra o teu amor. Que leve, Senhor, a tua palavra aos corações perdidos. Que mostre realmente que há um caminho, que há a verdade e que em ti há vida. Senhor, nos abençoe, Senhor. Não para que sejamos somente a bênção em nós, mas que sejamos resplandecentes e abençoadores de todos aqueles que o Senhor colocar em nossos caminhos, para a honra e a glória sempre de teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Desejo a todos uma abençoadíssima semana, para que realmente resplandeça a face do Senhor em todos vocês e todos vejam isso. Amém.